E está conosco também nesta tarde, e eu quero convidá-lo, não só apresentá-lo, mas convidá-lo para vir, porque agora a oportunidade é dele. O nosso prefeito Emiliano. Ô glória! Seja bem-vindo, meu amigo. Vem para cá, meu irmão. E o prefeito Emiliano estar aqui não como prefeito, mas também como servo de Deus. Eu digo que Pedro Leopoldo está vivendo uma virada de gestão de governo. A Bíblia diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus, com o seu governo, ele é representado na mão de homens que temem ao Senhor. E pela primeira vez, eu acho que na história da emancipação de Pedro Leopoldo, nós temos a honra de ter um servo do Senhor, um homem de uma mente brilhante, um empresário como todos nós conhecemos. Seu currículo descarta aqui qualquer palavra minha, mas ele foi convidado para nos servir na condição de servo do Senhor, com todo o seu know-how de conhecimento, e a partir de agora, nos próximos 45 minutos, nós iremos ouvi-lo e sermos edificados com o tema empreendedorismo, com princípios bíblicos. Quero convidar toda esta plateia linda a se colocar de pé para recebê-lo agora, o primeiro palestrante da tarde. A igreja toda está feliz com a presença dessas autoridades. Digam comigo assim, amém? Amém. De pé, recebam o primeiro palestrante, nosso irmão Emiliano. A paz, igreja. Amém. Muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de estar entre irmãos e muito feliz de estar na Expo Carmelo, principalmente para a gente se conectar, para a gente falar de empreendedorismo, para a gente falar de princípios bíblicos, para a gente falar de princípios milenares. É uma oportunidade, já agradeci ao pastor Moisés Neres, ali num vídeo que gravamos, me sinto muito honrado, para falar de um assunto que eu vivo ele muito antes, inclusive, da vida pública. Eu, que para quem não sabe, eu já tive a oportunidade para palestrar para algumas pessoas que aqui estão, me converti, passei, na verdade, a frequentar a igreja evangélica em 2019 e me converti em 2022, depois de uma intensidade, uma vivência e uma proximidade com Deus. Meus irmãos, isso é de certa forma controverso. É coerente, mas também é controverso. Porque muitas das vezes o princípio bíblico, ele te faz ir mais devagar, mas ao mesmo tempo ele te faz chegar mais longe. Essa é a grande questão de muitas pessoas que tentam viver a partir de princípios bíblicos ou empreender a partir de princípios bíblicos, ou por que não fazer política a partir de princípios bíblicos, e muitas das vezes elas não conseguem, porque elas sofrem com a ansiedade, alguns podem dizer tentação, e se afastam do cumprimento de seguir a palavra em determinado momento da sua caminhada. Uma ansiedade que consome no mundo. Desculpem, gente, pode se assentar. Muito obrigado, pastor Moisés Nery. Sempre me ajuda quando eu estou aqui. Primeiro porque eu fico um pouquinho nervoso sempre que estou aqui, né, pela responsabilidade.
Obrigado. Então, hoje eu venho falar para vocês um pouquinho disso, trocar minha experiência, que eu sou formado, estudei em escola municipal, estudei em escola estadual, fiz ensino médio no colégio particular, fiz escola técnica no Cefet, uma escola federal, cursei engenharia até o 8º período. Por causa de uma enfermidade do meu pai, eu tive que trancar a engenharia aos 26 anos. E aí eu venho para Pedro Leopoldo, me formo em administração de empresas. Comecei a minha vida profissional aos 14 anos de idade, de carteira assinada, não me fez mal. Pelo contrário, naquela época, poder trabalhar com 14 anos fazia um bem danado para os jovens. Aos 18 anos eu abri a minha primeira empresa com dinheiro emprestado, parte juntado, parte emprestado. Aos 26 eu assumi a empresa familiar como gerente geral dessa empresa familiar, por causa de uma enfermidade que tirou meu pai de combate, por 3 anos. Graças a Deus ele se recuperou, depois de 3 anos, uma apendicite supurada. Está bem hoje, graças a Deus. Sou administrador principal de 6 empresas, sendo 5 delas fundadas por mim. Sou investidor em outros 9 negócios. Sou fundador do Método Acelera, que é um método que eu desenvolvi desde 2021 e dou palestras em escolas até hoje, dou palestras em igrejas até hoje, onde eu falo de aceleração profissional, tanto para jovens quanto para adultos, baseado em princípios bíblicos. Sou casado com a Jordana, sou pai do Cauã, do Noé e do Lucas, sou filho do Marcos e da Lucinete. E estou, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, prefeito de Pedro Leopoldo para o mandato 2025 a 2028. Louvo a Deus por isso. Uma das coisas que eu costumo dizer, inclusive, nessa minha divisão com a vida pública muito obrigado, que todo mundo aqui basta orar em Deus, trabalhar, se dedicar, ter constância, ter eficiência, que ele vai vencer e prosperar na sua vida profissional e pessoal. E aí, eu vou voltar 100% para o privado, mas eu queria deixar claro uma coisa para vocês que eu respeito muito. Isso cabe para a vida pessoal e profissional. Queria dizer para vocês que quando vocês me virem passando aqui por um determinado princípio, que é o princípio da honra, e o princípio da honra é dividido: honrar a Deus, honrar pai e mãe, honrar a quem nos ajuda, honrar os honrados e honrar as autoridades. Eu queria deixar claro que, para estar numa posição de prefeito, vereador, deputado, governador, senador, presidente, a única diferença para as outras coisas na vida inteira que a gente tem, que basta a gente trabalhar, orar em Deus, lutar, ter constância, ter disciplina, a única diferença é que você não se torna prefeito se Deus não permitir. E eu tenho consciência disso. Eu louvo a Deus por isso. E tudo que dizem, tudo que me trazem, que está acontecendo na cidade hoje, eu falo: não sou eu, Deus seja louvado por isso. Eu gostaria de deixar isso claro aqui, pastor. Bom, dando continuidade, para que vocês entendam, voltando agora para o empreendedorismo, podemos passar de slide. Aqui são as empresas que eu administro, que eu sou o administrador dessas empresas, e é através também dessa experiência que eu venho compartilhar isso com vocês. Essas 6 empresas, eu sou administrador delas. É o meu CRA, que está lá como administrador. Sócio ou não sócio? No caso, sócio. Podemos passar? E, para que vocês tenham uma ideia, hoje, fora o orçamento municipal que eu também administro, que é uma grande responsabilidade, porque o dinheiro é público, eu administro um orçamento com faturamento em 2024, 56 milhões de reais no ano, previsto para esse ano de 65 milhões de reais, somente das empresas que eu administro, não das que eu invisto. Podemos passar? E essas são as empresas que eu, de alguma forma, investi
um recurso, e aqui nós temos empresa de importação de enzima butolínica para fazer botox, nós temos empresa na área de loteamento, nós temos empresa na área de venda de carro, nós temos empresa na área de eventos, nós temos empresas na área de locação de telefone celular, hotéis, enfim. E aqui eu venho falar para você sobre empreender. Já que a gente vai falar sobre empreender através de princípios bíblicos, eu vim trazer o que é empreender. E eu acho que é isso que o cristão tem que ter na sua mente. Toda pessoa que quer empreender. Empreender é resolver um problema para alguém. Quem empreende, resolve um problema para alguém. E é como você consegue dar mais valia ou valor mercadológico para isso, é que define o quanto você pode cobrar por aquela solução que você está entregando, por aquela solução que você está resolvendo. Porque tem gente que quer empreender, mas não quer servir ninguém e também não quer resolver o problema de ninguém. Ele só quer vender. E se ele só quer vender, ele só vende. Aí é preço. E normalmente, quando você vende só preço, a margem é baixa, o lucro é pouco. É uma questão de princípio, de entender que ganha mais quem serve mais, quem resolve mais problema. Esse é o sentimento que o verdadeiro empreendedor tem que ter, de resolver o problema de alguém. Vejam bem, vamos falar do capitalista e do empreendedor, a diferença. O capitalista, ele vai no centro de distribuição, ele compra uma laranja por R$1. Como ele compra em quantidade muito grande, ele vende essa mesma laranja por R$2. Ele está ganhando dinheiro. Mas ele está ganhando dinheiro através do capital, e por isso ele é um capitalista. Mas o empreendedor, ele não se contenta com isso. Ele compra a laranja a R$1, ele faz um suco e entrega pronto. Para quem não tem tempo de manhã de fazer o suco. Para quem não sabe fazer um suco. Tem muita gente aqui que não sabe, mas tem muita gente que sabe. Então ele entrega uma solução pronta. Ele vai além de vender capital. Ele vai além da oportunidade pelo capital. Ele entrega soluções. Isso é só um exemplo. Podemos passar. E o que as pessoas buscam através de empreender? O que as pessoas buscam através de empreender princípios bíblicos? Sabe o que as pessoas buscam? Elas buscam a mesma coisa que elas buscam na igreja para a vida delas. Elas buscam prosperidade e paz. Todo mundo vem à igreja, todo mundo empreende, buscando ter prosperidade na sua vida e paz. E essa é a grande dificuldade. Porque é fácil ou menos complicado ser próspero, ou é fácil e menos complicado ter paz. Mas as duas coisas juntas só podem ser alcançadas para o empreendedor que segue princípios milenares, que seguem princípios bíblicos. Eu digo isso porque existe uma fórmula na vida da gente para a gente continuar tendo paz e prosperidade, que é realmente andar na palavra. Quando eu já tinha muitas resoluções e muitos problemas para resolver, e eu comecei a participar da vida pública, diziam para mim, a sua vida vai acabar. Vão bater na porta da sua casa todo dia, sua vida vai acabar, você vai ter um problema atrás do outro, você não vai ter paz. E uma vez eu escutei um conselho em uma palestra que eu estava, na época ele era meu palestrante, hoje ele é meu mentor. Eu tenho um encontro frequente com ele, pelo menos uma vez por mês, é o Tiago Brunet. Não sei aqui se alguém conhece o Tiago Brunet. E ele falou, Emiliano, se você tiver cumprimento de princípio na sua vida, você pode entrar na política, no olho do furacão, mas você vai ter paz e prosperidade. Até porque eu tenho a certeza que você vai seguir aquilo que Deus definiu como propósito para a sua vida. E um dos indicativos que mostra que a gente está
no cumprimento de propósito da vida da gente aqui na face da terra é quando a gente está tendo paz e prosperidade. Porque é impossível ter paz e prosperidade ao mesmo tempo se você não estiver no cumprimento do seu propósito. Ou estiver ajudando alguém que já está no cumprimento de propósito para Deus aqui na face da terra dele, para ele. São as duas condições. Ou tem que estar no cumprimento de propósito, ou tem que estar ajudando alguém já no cumprimento de propósito de Deus aqui na face da terra. E aqui são os 7 princípios que a gente relaciona para que o empreendedor empreenda, para que o empreendedor viva, prospere, tenha lucro, cresça, possa dar oportunidade para outras pessoas construírem e manterem as suas famílias, pode dar empregabilidade. Esses são 7 princípios milenares e bíblicos que garantem isso. E o que são esses princípios? E por que eu falo ora princípio milenar e ora eu falo princípio bíblico? No próximo slide eu vou explicar. Bom, nós estamos falando de princípio da honra, que é o código supremo da prosperidade. Eu já falei, ele é dividido em 5 tópicos. Eu dou um treinamento chamado Método Acelera, 12 horas, e a gente fica 4 horas só falando sobre honra. Porque as pessoas confundem demais a honra com gratidão. E esse é o grande abismo, porque a honra é para você, não é para o outro. A gratidão é para o outro. Se você entende esse processo, vocês aceleram a sua vida absurdamente. Como segundo princípio, nós temos o princípio da verdade, porque ela é inegociável. Falar a verdade é sempre mais difícil. Tem muita gente que fala que não. Quando fala que não, já está mentindo. Falar a verdade é sempre mais difícil, é pesado, tem hora. Mas vale a pena, porque o que não é de verdade não se sustenta. Na política, por exemplo, muitas das vezes me pedem para ficar em cima do muro, porque seria politicamente correto. É impossível. Vou ter problema à noite com a minha consciência. Vou ter problema amanhã tendo que me explicar. Vou ter problema com meu pai, que me conhece. Vai me cobrar? Então, falar a verdade é o caminho, não só na política ou na vida pessoal, mas também nos negócios. Te entrego isso, não te entrego isso. A energia que a gente economiza quando a gente fala a verdade, quando a gente não consegue entregar determinado produto e eu falo, não consigo entregar, é monstruosa. Você perde um cliente aqui e ganha 2 ali, porque você está botando a energia no lugar certo. Você deixa de tentar enrolar um cliente que vai te comprar, não vai ser um canal de venda para você, porque ele não vai propagar o seu produto, porque o que ele estava pedindo, você não consegue entregar, e você deixa aquela energia ali, deixa de investir energia em 2 clientes que queriam exatamente o seu produto, ou o seu serviço. Princípio da disciplina. Princípio da disciplina, que é a mãe dos resultados. Disciplina ensina para a gente, e eu estou passando aqui muito rapidamente, nós temos 40 minutos, se eu não me engano, de palestra. Só o princípio da disciplina também é 1 hora na palestra, que a gente fica o dia inteiro numa imersão. A disciplina ensina para a gente que você consegue, com consultores, mentores, ou pessoas que são experts em determinado assunto, acelerar o seu resultado. Porque tem muita gente que acha que sabe tudo. Não precisa aprender nada. Tem medo de perguntar, vaidade, orgulho. E a disciplina fala para a gente, traz para a gente que a gente tem que ter uma autoridade em tudo na nossa vida. Determinada área profissional, tem que ter uma autoridade. Porque ter uma autoridade em cada área nos afasta dos problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Toda família tem aquela matriarca ou patriarca. Quem segue o conselho do patriarca no final de semana não briga no almoço de domingo. Quem não segue
é sempre o brigão. Ganha sempre, tem a razão, é o que sai mais chateado no final da tarde do domingo. E quem segue o conselho do patriarca, da matriarca, está sempre bem, de bom coração. Está sempre pronto, carregado na segunda-feira, para ter uma semana extraordinária em resultados. Até na família, na relação da família. Na vida profissional é assim também, a gente tem que ter uma autoridade. Na política a gente tem que ter uma autoridade. Todo mundo tem que ter. Quarto princípio, para negócios, a gente tem que ter sabedoria. Porque a sabedoria é o princípio que traz paz. O que o empreendedor faz? Ele resolve problema. Já que ele resolve problema, que ele resolva os dele enquanto ele estiver pequeno. O que eu vejo? Muito empreendedor, problema com capital de giro, em março, e ele começa a fazer a análise financeira da empresa dele só em dezembro, quando ele já está devendo. Problema a gente trata enquanto está pequeno. Problema, gente. Quem estiver anotando, anota isso. Problema a gente trata enquanto está pequeno. A energia que a gente investe dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Olha, eu me relaciono com 15 tipos de negócio diferentes, 15 CNPJs, de 11 segmentos diferentes. Problema acontece em todo segmento, em toda relação. Melhor forma de ficar livre dele, tratando rápido o problema. O quanto antes. O quanto antes. Princípio de servir. A arte de facilitar a vida do próximo. Eu comecei falando aqui que empreendedor serve. Tem duas coisas que eu chamo a atenção para o princípio de servir. Primeiro, que a Bíblia nos ensina que ninguém será próspero conspirando contra a vida de ninguém. Então, duas coisas. Servir, esse princípio traz para a gente. Servir o tempo todo, entregar o melhor de si. Primeiro, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. E segundo, esquecer o seu concorrente. Ele não é o seu concorrente. O seu concorrente em negócio é você mesmo. O seu concorrente no mundo dos negócios é você mesmo. Eu não consigo ver nas histórias, nas pessoas com quais eu já fiz consultoria, porque em um determinado momento da minha vida, entre 2021 e 2023, eu fazia atendimento de consultoria gratuito. Eu recebia pessoas que estavam com problemas no negócio, então eu fiz várias consultorias gratuitas, voluntárias. Uma das coisas que eu mais observava é que quem estava com grandes problemas no seu negócio estava olhando mais para o concorrente do que para o seu próprio negócio, do que para o seu próprio processo. E tem uma armadilha muito grande nisso, porque quando você olha para o seu concorrente, você só vê a venda dele, você não está vendo a dificuldade. E aí você se desespera. Às vezes você baixa preço. De forma errada. Ao invés de aumentar. O mundo está estranho hoje. Preço baixo. Às vezes as pessoas acham que o produto é ruim. Nós estamos vivendo a fase da gourmetização. Então, esse princípio de servir, de entregar para o outro, ele é muito importante. No negócio, não no nosso maior negócio, mas no negócio que mais me demanda tempo, nós somos uma empresa de importação de produtos para a área de manutenção. E nós começamos a importar produtos em 2015 aqui para o Brasil, para a área de manutenção, e vender esse produto. Nós tivemos um grande desafio em 2016, 2017, porque muitas empresas de serviço, e nós também prestávamos serviço, começaram a nos acionar. Eu também quero comprar seu produto para fazer o serviço. Quero comprar o seu produto para fazer o serviço. A gente teve um dilema. E para nossa surpresa,
a gente começou a vender muito para empresas de prestação de serviço. Nós praticamente reduzimos muito o nosso percentual de serviço no mercado. Nós éramos 90% de serviço e 10% de produto, venda de produto. Hoje nós somos 90% venda de produto e 10% só serviço. Mas aconteceram duas coisas. Eu passei a vender só serviço especializado e outra. Nós viramos uma autoridade, porque além de vender o produto, nós treinávamos as pessoas que faziam serviço com ele. Então nós viramos autoridade. Servindo, nós viramos autoridade. E quem mais nos ajudou a propagar o tipo de serviço que a gente presta, que é um serviço extremamente específico, que é análise de vibração, análise de corrente motor elétrico, chama-se manutenção preditiva, que é dar laudos que a máquina vai quebrar daqui a 6 meses, daqui a 4, daqui a 3, para o cliente ter previsibilidade de quebra. O que isso influi? Ele consegue comprar a peça sobressalente antes, ele consegue se programar para troca. Quem mais fez com que essa cultura fosse divulgada por todo o Brasil, um país que tem oportunidades enormes, mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, um PIB de 2 trilhões de dólares, 12 bilhões de reais, 12 trilhões de reais quase. Quem mais nos ajudou a aculturar o setor de manutenção para mostrar que o nosso produto era importante foi justamente o prestador de serviço, que lá em 2016, 15 eu achava que era meu concorrente. E hoje é ele que me considera autoridade, ou considera a empresa autoridade no negócio. Isso é muito importante. Então, servir é sempre muito importante. Quando você ajuda, sem esperar nada em troca, algo extraordinário acontece no seu CNPJ. E eu falo isso porque eu acredito, eu sinto isso na pele em 15 CNPJs diferentes. Está sendo romântico? Não. São 15 CNPJs. Em todos eu tenho geração de dividendo. O que é isso? Eu recebo lucro deles. Seja direto nas empresas que eu administro, ou seja nas empresas que eu sou acionista, que eu não sou administrador. Então eu queria compartilhar. O que eu estou fazendo com vocês é trazendo a minha experiência para vocês. É um pouco do que eu vivi. Desde 1997. Próximo princípio é o princípio da fé. O princípio do amor próprio. Para o empreendedor, esse princípio também é importante. É o princípio do crer, de acreditar. Mesmo que não esteja acontecendo. Porque acreditar depois que está acontecendo é fácil. Imaginar, ver onde você quer chegar. E por que você precisa ter o princípio da fé, o princípio do amor próprio? Você precisa gostar de você. Porque não tem um empreendedor sequer, não tem ninguém que está querendo avançar e além, prosperar, que não vai escutar de um abençoado, vou chamar de abençoado, alguma crítica para você não ir além, para você desistir. Todo mundo escuta. Então você tem que ter. O princípio da fé tem que estar dentro de você, que é empreendedor. Porque todo dia vai acontecer problema, todo dia vai acontecer adversidade. E se você não tiver seguindo o princípio da fé, você desiste. Você para quase na hora, igual aquele desenho do Instagram lá, que você para quase na hora que você ia achar o diamante. Está um pouquinho assim perto dele, você para. É a tentação, irmão. Acontece. E por último, o 7º princípio que eu treino e trago, para os irmãos que querem empreender através de princípios bíblicos, é o princípio dos relacionamentos, que ele é muito importante. Conexões. Da mesma forma que o treinamento acelera os seus resultados, pessoas também aceleram os seus resultados. Pessoas certas podem acelerar o seu resultado. Mas quando a gente trata de princípio, também a gente trata de que pessoas erradas podem atrasar a sua vida. E a gente tem que conversar abertamente sobre isso.
Ó, irmão, gosto de você, aprendi a te amar, mas negócio com você não. Tem que saber a hora de falar isso. Porque tem gente que não entende a velocidade que você está, onde você quer chegar, fica te dando conselho errado. E para vocês que estão empreendendo, tem uma regrinha muito clara. Conselho, no mundo dos negócios principalmente, a gente só escuta de 3 tipos de pessoas. 3 tipos. Primeiro, quem nos ama. Presta atenção nisso. O empreendedor só escuta conselho de 3 tipos de pessoas. Quem nos ama, ou quem te ama. Quem está conectado com o seu propósito, porque Deus vai mandar para ele o conselho certo para ele te dar. Ou quem é especialista no assunto. Não é especialista no assunto, não te ama, não está conectado com o seu propósito, falou alguma coisa com você, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Porque atrasa. Gente, atrasa demais. Teve empreendedor que eu fui conversando com ele, analisava por um lado, analisava por outro, fazia análise SWOT, e ele quase, sempre ele quase virava o negócio dele. De um negócio de milhares para milhões de reais. Cara, a história está se repetindo. Por que se repete? E aí eu fui entender. Conselho errado na hora errada. Conselho errado na hora errada destrói o seu negócio. Destrói o seu negócio. Vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo eu estou falando? Porque agora eu passo a marcar aqui, eu não estava marcando. Mas é porque eu não sei quando eu comecei. Eu estava nervoso. 20? Então vou marcar mais 20? É isso mesmo? Tenho mais 20. Bacana. Então, esse princípio dos relacionamentos ele é tão importante porque os relacionamentos mostram. Isso é todo mundo. Quem aqui tem LinkedIn? LinkedIn. Bacana, tem bastante gente que tem LinkedIn aqui. Eu aposto com vocês, o que vocês quiserem, que uma regrinha que a gente aprende no mundo dos negócios, a Bíblia já traz isso para a gente. No treinamento que a gente dá de imersão de um dia, eu trago os versículos que comprovam cada um desses princípios. É muito interessante. Mas eu desafio a qualquer um de vocês que tem LinkedIn para provar para vocês que com 5 níveis, se vocês tiverem 5 pessoas certas, vocês conseguem falar com qualquer pessoa no mundo, até com Donald Trump. Porque no LinkedIn ele mostra lá qual é o seu contato através de determinada pessoa. Se você colocar o Donald Trump, você colocar o Bolsonaro, você colocar o Lula, você colocar o Elon Musk, você vai ver que entre você e essas pessoas é impossível, não existem mais do que 5 níveis de pessoas. Olha a importância dos relacionamentos. Então, se você quiser falar com alguém, falar com a pessoa certa, usar a frase certa, o argumento certo, você chega em qualquer pessoa do mundo através de pessoas. Então você conhece alguém, que conhece alguém, e que te abre portas, que te abre oportunidade de falar com pessoas. Então, o princípio dos relacionamentos ele é extremamente importante para quem está fazendo negócio, para quem está construindo uma empresa. O network ele acelera muito o resultado, muito. Network, o princípio dos relacionamentos e sabedoria é o que mais e a disciplina, desculpa, é o que mais acelera o seu negócio. Pode passar? E aí eu falei que os princípios, eu estou chamando hora de princípio milenar e hora de princípio bíblico, mas na verdade
o princípio milenar também é um princípio bíblico. Por que princípio milenar? Por que essa fala? 7 princípios milenares, 7 princípios milenares. Porque tem uma característica desses princípios milenares. Todo princípio milenar, ele é atemporal, ele é universal, ele tem uma base legal e, principalmente, ele é bíblico. Então, a reunião dessas 4 características trazem para a gente os 7 princípios milenares para o mundo do empreendedorismo. Atemporal. Falar a verdade. Dava certo há 2000 anos atrás, dá certo hoje, vai continuar dando certo daqui a 2000 anos. Honrar pai e mãe é universal. Aqui, no Oriente Médio, no Japão, nos Estados Unidos, honrar pai e mãe é universal. Eles têm base legal. O princípio da disciplina fala para a gente sobre o princípio da legalidade. Senão você não gera equity na sua empresa. Esqueci de falar sobre isso. O que é o princípio da legalidade? O que é o princípio da disciplina atrás? Sobre normas de legalidade. Tem muita gente criando empresa e tentando sonegar. Problema. Mais cedo ou mais tarde. E outra. Você não gera equity na sua empresa. Quantos empresários eu vi? 5 anos de empresa, 6 anos de empresa. Apareceu alguém querendo comprar a empresa. A empresa não valia nada. Não gerava equity. Não tinha lastro. Não conseguia comprovar quanto faturava. Não amarrava o CNPJ a nada. Vi muita gente passando por isso. Vou abrir um aspas. Tem um rapaz que começou a trabalhar comigo aos 16 anos. Depois da campanha de 2020, eu falei, vou continuar nesse trem da política aí. Estou precisando de alguém para ser meu social media. Chama Hugo. Hoje é meu chefe de gabinete. Ele tinha 16 anos, eu falei com ele assim, você tem que abrir uma empresa, você tem que emancipar. Primeiro, legalidade. Para você poder trabalhar comigo na idade que você tem que emancipar, abrir uma empresa e prestar um serviço. Fez certinho. Começou a trabalhar comigo. 2021. Final de 2021. Aí, trabalhando. Empresa, registrando, emitindo nota. Falando, emite nota. Faz tudo certinho. Gera equity. O que é gerar o equity? Mostrar que você está tendo faturamento. Chegou em 2022. Eu não estava em campanha. Estava apoiando uma candidata e um candidato a deputado federal e estadual. E fiz também campanha para o Zema aqui em Pedro Leopoldo e para o Bolsonaro. Mas não estava em campanha. E aí ele trabalhando comigo, trabalhando aqui os candidatos que a gente estava apoiando na região. Como ele estava todo legalizado, emitindo nota, apareceu um deputado, falou assim, eu preciso que você faça a minha campanha. De última hora, e de última hora normalmente é dor de barriga, né? A pessoa paga mais caro, pra você resolver o problema dela. Preciso de alguém para fazer, mas eu preciso que tire nota, preciso que tenha também comprovação que o partido exige. Que você tira nota de rede social, faz serviço. Ele tinha. Ele estava com 17 para 18 anos, já tinha feito 17. Com 17 anos, trabalhando há 7 meses, só porque ele seguiu o conselho, orientação, registrou a empresa dele, ele vendeu um contrato de mais de 60 mil reais na primeira campanha dele. E escuta, disciplina, tem legalidade. Hoje é chefe de gabinete. Cara muito bacana, meu amigo. Inclusive, tem uma passagem. Fomos eleitos, né? Nosso grupo foi eleito em 2024 e eu queria nomeá-lo secretário. O juiz não deixou, não. Tinha só 20 anos, não podia ser secretário municipal, não.
teve que esperar março de 2025 para fazer 21 anos para poder ser nomeado. Muitas das pessoas que estão aqui conhecem o Hugo, né? O Bernardo trabalha, inclusive, com ele, né, Bernardo? Está descansando hoje, também merece. Podemos passar? E aí a gente fala aqui sobre sobrevivência de empresa após o nascimento. Queria deixar uma coisa clara para vocês, seguir conselho, ter atenção, para vocês pensarem sobre o assunto. 42% das empresas, quando elas se iniciam, elas quebram com 1 ano. 49% quebram após 2 anos, 55% quebram após 3, 58% após 4, 60% quebram após 5. Depois dessa fase, que a gente chama de período probatório, o negócio tende a ser um negócio já que sobreviva. Esse é o risco. Motivo de quebra das empresas. E a gente tem que planejar, viu, gente? Porque não adianta... É igual cristão. Não é falar que não é botar a Bíblia debaixo do braço. Tem que ler. Tem que ir na igreja. Tem que visitar a casa do Senhor. Tem que estar entre irmãos. Tem que ter egrégore. Não adianta, tem que praticar. Tem que planejar. Motivo de quebra das empresas, 6% quebram por falta de planejamento operacional, 40% financeiro e olha só, 55%, 54%, quase 55% é o estratégico. É o não ter tempo para pensar o negócio. E aí, nesse sentido, podemos passar? Eu queria compartilhar com vocês agora uma passagem de Gênesis. Já falei sobre isso uma vez com o pastor Tiago. Me permita falar de novo, mesmo você já tendo. Em Gênesis 25, nós temos no versículo 27. Aquele versículo, aquela passagem de Jacó e Esaú, né? E nós vamos nos concentrar na passagem. Eu sei que tem muita gente que julga Jacó, mas a gente deixa isso para Deus, o julgamento. Não é mesmo, pastor? Deixa o julgamento com Deus. Vamos pegar aqui o que essa passagem nos traz. Em Gênesis 25, 27, nos traz que os meninos cresceram e Esaú tornou-se um homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era um homem simples, cuidando do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque ele gostava de comer da sua caça. Mas Rebeca, a mãe, preferia Jacó, que ficava e vivia em tendas. Certa vez, Jacó, que vivia na casa, tinha preparado um ensopado e veio Esaú do campo após uma caça, quando se encontrava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse ensopado vermelho, porque eu estou cansado e com muita fome. Por isso também ele foi chamado de Edom. Esaú, arqueiro, cogitado pelo pai, primogênito, e a primogenitura é uma bênção, não é isso? Concedida ao filho mais velho. E Jacó, um homem simples, vivendo em tenda, pensando. Chega Esaú cansado, com fome. Aí a mãe da gente fala para a gente desde cedo: não vai fazer compra com fome, não? Por quê? Hein? Você compra mais. Não olha o preço. Não é isso? Está apertado, está aflito. É igual menino. Quem tem menino aí que mexe com tablet? Você prepara o final de semana inteiro. Dia de semana, não vou deixar você mexer no tablet. Você chega cansado, menino, pai, quero mexer no tablet. Você pega e deixa mexer. Você preparou o final de semana inteiro, né, pastor? Mas chegou cansado, 9 horas da noite, trabalhando na prefeitura. Pede o tablet, você dá, está cansado. Isso acontece no mundo dos negócios. Não negociar sob pressão. Não negociar sob pressão.
não ter tempo para pensar. Tem um ditado que quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Ah, eu trabalho demais. Não é vantagem para você. Ei, empreendedor, você trabalha demais? Isso não é vantagem para você. Está trabalhando de forma errada. Pode passar. Então disse Jacó, olha a mentalidade. Vende-me hoje a tua primogenitura. Isso deu um problema para ele danado depois. Teve até que fugir. Mas ele negociou a primogenitura do irmão. Já que eu estou a ponto de morrer, estou cansado, para que me servirá a primogenitura? Então eu aceito. Olha o momento que Esaú estava negociando a maior bênção dele, que era a primogenitura. Então disse Jacó, jura-me aqui hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e um ensopado de lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou a sua primogenitura. Empreendedores, empresários, não reclamem e não desprezem nada que vocês têm. Porque o que o empresário despreza, ele perde. Deixa eu contar uma coisa também para vocês. Eu já atendi muitas pessoas de empresa familiar. Muitos maridos e muitas esposas que eram donos do negócio, reclamaram da esposa, brigaram com a esposa, a esposa saiu do negócio. O negócio afundou. É uma máxima. Então, aquele seu funcionário, a sua esposa que está do lado do seu tempo todo, não desprezem, porque tudo que o empresário despreza, ele perde. Cliente que ele despreza, ele perde. Fornecedor que ele despreza, ele perde. Funcionário, colaborador que ele despreza, ele perde. Não desprezem. Não desprezem. Tem uma relação muito íntima aí que você descumpre. E esse versículo, essa passagem nos traz, que é o princípio da honra. Lembrando que não é gratidão, é para você. Se você não tiver honra, obrigado. Se você não tiver honra, seu negócio não prospera. Tem muitas das vezes que você tem que continuar com um relacionamento com uma pessoa, honrando a vida dela porque ela te honrou. E não tem nada a ver com ela, tem a ver com você. Porque se você honrar, você e o seu negócio irão prosperar. Não tem nada a ver com ela. Podemos passar? Então, pessoal, para quem está determinado a ter o que quer, vai conseguir. Para quem já decidiu o que quer, as oportunidades aparecem. E é a mentalidade que determina o que você vende e o que você compra. A mentalidade determina se você vai planejar ou não o seu negócio. Na verdade, a mentalidade e para onde você olha é que determinam onde você vai chegar. Uma empresa em 2026, uma empresa em 2009, eu com 26 anos, tendo que assumir essa empresa, R$1 milhão de faturamento por ano, hoje, 60 milhões de reais. Deus seja louvado por isso. Teve muito método, teve muito princípio, teve muito ensinamento, escuta, disciplina, servir, sabedoria de resolução de problemas, teve muito da bênção de Deus. Mas ela não chega por acaso. Ela chega porque alguém creu lá atrás. Alguém creu. Alguém olhou onde queria chegar. Alguém desenhou.
É a mesma coisa aqui na igreja. Olha como é que a igreja está bonita. Toda vez que eu venho aqui tem uma coisa diferente. Isso é o pastoreio do pastor. Isso está acontecendo porque se crê. O pastor crê nisso. Está sempre muito bonito, viu, pastor? Parabéns. Então a gente tem que crer. Isso é negócio. Isso é negócio. É um pouquinho de tudo aquilo que a gente falou. Então eu preciso ser sincero, nós estamos a uma decisão de mudar a nossa mentalidade. Eu quero ser como Jacó ou eu quero ser como Esaú? Nesse ponto. Pode passar. Para mudar a mentalidade de empreendedor, nós precisamos de 4 coisas. Andar com pessoas que pensam como você quer pensar. Ler os livros que explicam o que você quer entender, frequentar ambientes que transmitam conhecimento que você ainda não tem, ter experiências que te proporcionem essa mentalidade. Empreendedor que quer ter sucesso, procura conselho com o empreendedor que está tendo sucesso. É a mesma coisa do casamento, né, gente? Eu falo isso nas palestras, eu tenho um colaborador que trabalha comigo até hoje, ele parou de falar, porque ele só falava assim para mim, ele começou a ter uns problemas, ele teve uns acidentes, saindo na rua à noite, falava assim, nossa, eu tô doido para arrumar uma namorada. Eu falava, não tá. Só anda com gente solteira. Só anda com gente solteira. Tô doido para casar. Mentiroso. Pode parar. Você quer absorver? Você quer ter mais fé? Você quer louvar mais? Quer orar mais? Anda com gente que está fazendo isso. Quer crescer? Anda com quem está crescendo. Busca o conselho com as pessoas certas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Com essas 4 coisas, você começa a transformar a sua mentalidade, passa a identificar bons treinadores, começa a entender a necessidade, pesquisar e planejar, passa a acompanhar o plano traçado, enfim. Para quem quer, não existe desculpas. A fome de um irmão, uma guerra com um anjo, tudo vira uma oportunidade para alcançar os seus objetivos e fazer um bom planejamento. Pessoal, eu vou encerrando por aqui e agradecendo a todos vocês. Foi um prazer e uma bênção estar com todos vocês, compartilhar um pouco dessa tarde. Quem tiver meu Instagram e quiser depois enviar alguma pergunta, eu estou à disposição e acreditem, eu respondo mesmo. Meu muito obrigado, Deus abençoe e todos tenham uma extraordinária tarde. E nós louvamos ao Senhor. Mas, meu irmão Emiliano, tu também és prefeito, é autoridade, és uma liderança sobre nós. Deste-nos a contribuição tão importante que acabou de oferecer a todos nós por meio desta palestra, que eu acredito ser apenas o superficial e é muito mais longe, mas como nós temos um tempo e uma programação aqui, nós louvamos a Deus, mas neste momento vamos aproveitar a oportunidade. Nós sabemos que um reino se conquista através da bênção de Deus estabelecida sobre a vida daquele que é autoridade constituída. E nós temos aqui, diante de nós, nos abençoando nesta tarde, também não apenas o homem, o empresário, o pai de família, mas nós temos o nosso prefeito. Ele nos abençoou e nós iremos abençoá-lo, porque abençoando ele, estamos abençoando esta terra, este município, os milhares de Pedro Leopoldenses que moram e habitam nesta terra. A bênção de Deus sobre ele e sobre todos os que compõem a sua equipe de trabalho chegará sobre nós. E na bênção que nós abençoarmos, nela a nossa casa e a nossa vida será abençoada. É nisto que eu creio. E eu quero convidar agora toda a igreja para estender as suas mãos. Pastor Olegário, vem cá fazer esta oração. Glórias a Deus. Vamos orar pelo município representado, pelo servo do Senhor, pela família dele, por todo o corpo docente que governa este município, para que a bênção do Senhor continue sempre abundante sobre esta terra
e tuas mãos tenha nelas um governo tão próspero e abençoado como foi o de José no Egito. Assim nós profetizamos, meu amigo. Muito obrigado. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, na tua presença, em primeiro lugar, queremos ser gratos ao Senhor. Deus, queremos, ó Pai, seguir princípios bíblicos aqui neste momento, apresentando, Senhor, meu Deus, a vida deste servo, meu Pai, deste homem pelo qual o Senhor constituiu, ó Deus, como autoridade em Pedro Leopoldo. Deus, tu és aquele que conhece, ó meu Deus, todas as coisas. E pedimos, ó Pai, para que a bênção do Senhor, meu Pai, possa estar estendida sobre a vida dele, para que por meio da vida dele, Senhor, meu Deus, toda esta cidade e outros ainda venham ser abençoados, ó Pai. Ó Deus, que todo plano maléfico, tudo aquilo que possa existir para atrapalhar, ó Deus, para Deus desvirtuar o plano e o propósito do Senhor sobre a vida do teu filho, nós, meu Pai, repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus, e queremos, ó Pai, desde já profetizarmos sobre a vida dele a bênção do Senhor, ó Pai. Deus seja com teu filho, assim como o Senhor foi com José no Egito, dando sabedoria, graça, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e as palmas que exaltam o nome do nosso Deus.